Eu tô te esperando então por telefone ou pelas redes sociais durante todo o programa. Para ligar e participar agora, 0 operadora 11 3337 5886. Eu vou conversar com a Shirley Freitas, que é educadora financeira. A gente quer saber se dá para terminar o ano no positivo. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço, uma honra para mim. Eu queria começar entendendo que momento a gente vive, porque a gente está falando de um ano extremamente atípico. Nós já tínhamos aqui no Brasil boa parte da população endividada, boa parte da população no vermelho, com problema financeiro. O número de desempregados ainda era muito grande, apesar de um pequeno aquecimento em alguns setores, e daí a pandemia veio. O que isso representa nesse momento, Shirley? Essa pandemia veio mostrar, né, como é importante cuidar principalmente do dinheiro, né? Porque o que aconteceu no início da pandemia? Todo mundo buscou a sobrevivência, né? E aí trouxe uma reflexão muito grande como eu cuidava com o dinheiro, como eu estou cuidando do dinheiro hoje, como eu vou cuidar dele daqui para frente. Eu até comento que a educação financeira parece que chegou no Brasil em 2020, porque puxou muito para a consciência, né? Para esse nível de consciência, o quão é importante zelarmos dessa área da nossa vida, né? E o dinheiro impacta em todas as outras áreas. Para quem já está no vermelho, o que fazer, Shirley? Agora é ver as prioridades, né? É papel, caneta e tempo. Eles precisam conhecer seus próprios números, né? Anotar esses números, saber quais são suas prioridades. Hoje, o que é mais importante, né? O que eu vou negociar, o que eu vou prorrogar, o que é importante eu reduzir. Então, se você criar uma lista de prioridades, é o que vai ser, essencial para o momento. Agora, como eu crio essa lista? Tem muita gente que fala, eu penso logo numa planilha no Excel, não sei fazer planilha, vai ser muito difícil, mas precisamos começar. Você falou papel e caneta pode ser o começo? Pode ser o começo. A educação financeira ela é diferente das finanças pessoais, que vai para as planilhas, cálculos, juros compostos e tudo mais. Não, a educação financeira ela é totalmente comportamental. Então, o ato de escrever, você já está transmitindo ali uma mensagem positiva de como você está lidando. E nós não temos uma memória, né? A nossa memória ela é curta. Então, se eu fiz um consumo alto ontem, hoje eu já não lembro dele com tanta frequência, né? Ele já passou. Então eu já vou para um próximo consumo. A partir do momento que começa a anotar os seus gastos, o seu comportamento, né? Com o que eu estou gastando, você começa a ter ali um panorama da sua vida financeira. É importante, vamos imaginar então a pessoa que quer fazer tudo diferente daqui para frente. Começa anotando tudo que ela gasta. Então, hoje ela vai sair para trabalhar ou ela vai sair para fazer compras no mercado, ou cada um da casa tem uma dinâmica, né? Algumas Exato. crianças voltando a estudar. Aí, às vezes, nesse caminho de ida e volta para casa, compra um doce. Você que trabalha fora, às vezes o marido que vai trabalhar fora, então toma um café, almoça fora. E vamos imaginar que a esposa, nesse momento, está home office. Daqui a pouco ela vai no mercado, compra alguma coisa ou pede alguma coisa por telefone. Tudo isso tem que estar nesse papel? Tem que estar. E o que é importante, né? Anotar por tipo de despesa. Não adianta eu anotar tudo de uma vez. Então é importante fazer uma coluna para cada tipo de despesa. Eu falo que aí você vai entender os seus gastos invisíveis. Nós temos aqueles gastos, né, que você não dá tanta atenção, às vezes é um valor baixo, mas que ao fim do mês é um valor significativo e multiplicando por 12 mais ainda. Então eu oriento a olhar até para as taxas bancárias, né, para qual o valor da sua conta de telefone, quanto você está pagando pelo seu plano de TV a cabo, de repente você nem está tanto assistindo a televisão em si, está mais no Netflix, né? E você ainda está ali mantendo um plano que às vezes você pode reduzir. Então, a partir do momento que a pessoa faz isso, começa a anotar por tipo de despesa, como você falou, vamos pensar aqui, combustível, conta do celular, guloseimas, aquela comprinha que eu fiz pela internet, que eu estou dentro de casa, está mais fácil, anota e faz isso por pelo menos 30 dias. Depois de fazer isso, o que eu faço? Aí que vem a grande sacada. Você precisa olhar para esses números, mas não apenas olhar, tomando alguma ação. O que eu posso reduzir? O que eu posso substituir? O que eu posso negociar? E hoje é possível, né, negociar muitas coisas. Por exemplo, quem tem financiamento, né, de imóvel, de carro, é possível empurrar um pouquinho, mas negociou, anota, para lá na frente não somar com mais uma parcela e você desequilibrar novamente. Então, tudo agora tem que ser anotado.
E na hora de fazer as negociações, tem dica para quem está em casa, Shirley? Porque aí eu também te pergunto o seguinte, então às vezes a pessoa pensa, será que eu devo fazer um empréstimo para pagar a dívida tal? Será que eu vou deixando mais um pouco essa dívida? Será que eu pago o mínimo do cartão e eu sei que ali pode ter cilada quando há essa possibilidade? Como que a gente organiza a ordem mesmo de pagar essas dívidas? Primeira coisa, anotando, ela precisa saber tudo que ela precisa negociar, correto? Feito isso, ela vai entender, por exemplo, se for pegar um empréstimo para pagar outra conta, ela vai conseguir honrar se ela está pegando um empréstimo porque ela não conseguiu honrar o outro. Então, ela tem que fazer uma análise de impacto. Qual que vai ser o impacto na vida dela? Se ela prorrogar, ou se ela fala assim, isso aqui eu congelo, ainda não vou olhar para essa negociação agora, mas eu vou olhar para o que é prioridade. E o que é prioridade hoje, né? Pensando aí na nossa sobrevivência? É estar com a sua conta de celular em dia, com a sua conta de internet, a sua conta de luz, né? Tudo aquilo que vai te proporcionar um conforto para quem está dentro de casa, principalmente quem está no home office, né? Que está dependendo aí da tecnologia. E dentro dessa situação que o Brasil vive, como você imagina o final do ano? Todo ano, quando chega no final do ano, o que a gente fala? O governo vai dar um jeito de aquecer esse mercado. Então, a gente vê as empresas reagindo como? Parcelando em mais vezes, dando crédito para mais pessoas. É algum dinheirinho aí que esse ano é um ano totalmente atípico, né? O que a gente espera? É olhar agora para o seu dinheiro, né, com mais amor. Eu falo, tem que ter amor pelo dinheiro, né? As viagens provavelmente não irão acontecer, nem as grandes ceias em família. Então agora é fazer o estudo, né? Quanto eu posso economizar nesse final de ano, com tudo isso que eu não vou ter agora? Como o meu final de ano pode ser mais em família, mais humano, e eu posso começar agora o meu investimento, por que não? Né, já reservar para começar um ano de 2021 diferente, porque ele será um ano muito diferente na vida do brasileiro. Uma telespectadora me mandou mensagem recentemente, ela pediu para a gente falar sobre investimentos, sobre a escolha do melhor investimento. Se a gente hoje pensa, tem um dinheiro para investir, então seja uma pessoa que foi mandada embora e acabou conseguindo uma recolocação, então com aquele dinheirinho guardado, uma herança que veio, um valor de restituição, ou essa pessoa de repente se aposentou e está com dinheiro guardado. Muito brasileiro já coça a mão para abrir um negócio e a gente sabe que talvez não seja o melhor momento para se abrir qualquer negócio, né? E a minha pergunta é, qual o melhor investimento? Isso depende muito de pessoa para pessoa? Depende porque cada pessoa tem um perfil e toda vez que você vai fazer um investimento, esse investimento precisa estar atrelado aos seus sonhos, né? Para que você vai investir? Até quando você vai investir? Qual é o propósito com esse dinheiro? Então, se você não souber essas respostas, você não vai conseguir encontrar ali o melhor investimento. Tem muitos investimentos. Por exemplo, se eu quero investir o dinheiro que eu tenho hoje para ele rentabilizar e daqui 5 anos eu comprar um carro zero, um exemplo. Então, ela precisa saber que daqui 5 anos é que ela vai retornar esse dinheiro. Então, ela precisa manter esse dinheiro lá no investimento que vai render um pouco mais, mas que ela não corra o risco de tirar antes, senão ele pode sofrer tributação. Então, tudo tem que ser muito bem planejado e atrelado com o seu sonho. Eu recebo muitas perguntas quando a gente abre para esse tema sobre bolsa de valores e investimento nela. É uma boa opção? Bolsa de valores é um empreendedorismo. É como se você estiver abrindo um negócio, então ele vai ter risco, né? Se você amanhã decide abrir o seu próprio negócio, pensa que ele não vai te dar um retorno imediato, não é um dinheiro que você vai tocar com facilidade. Então, bolsa de valores é um empreender. Então, se você vai com essa intenção, pensa como um negócio para a sua vida, né? Qual é o ponto de equilíbrio? Se aquele dinheiro que você está investindo nesse empreendimento, se ele é um dinheiro saudável, que você não precisa contar com ele. Mesma coisa quando vai abrir um negócio próprio, né? É importante que tenha aí um patrimônio saudável, para que não comprometa, né, os outros. É bom não investir o dinheiro todo em um lugar só? O que você orienta, Shirley? Uma pessoa que tem ali um montante, vendeu uma casa, está com 400 mil reais guardado e ela pensa, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Primeira coisa é ter um bom analista de investimento para acompanhar, né? Porque quem investe tem que conhecer muito bem o mercado. Então, se você é uma pessoa que recebeu esse dinheiro agora, até então você não pensava em investimento, precisa ter um acompanhamento de um bom analista de investimento e diversificar. O mais inteligente é diversificar. De repente, ele vai deixar uma parte trabalhando para ele e uma parte preservada, um exemplo. Isso é com um analista de investimento, com certeza ele monta isso diante do perfil. Mesma coisa, ele vai fazer um estudo de perfil, vai entender a necessidade, a realidade, a expectativa com aquele dinheiro.
Shirley, quando a gente pensa numa outra discussão, que é um outro ponto que vem sido dito nos últimos tempos, é casa própria versus casa alugada. Ainda mais para quem tem um montante, né? Acho que isso ainda é mais viável para quem tem um montante. Mas quero te perguntar também para quem teria só a opção ou de financiar essa casa ou de alugar, para uma outra opção, que é a pessoa que tem um montante de dinheiro para comprar uma casa à vista ou para dar uma boa entrada, e também a opção de alugar. Como escolher? Como fazer a melhor escolha? A casa própria, veja bem, ela é o maior sonho do brasileiro. Todo brasileiro sonha em ter a casa própria. Já foi meu sonho também, tá? Eu trabalhei muito para ter minha casa própria. No fim, pouco morei na minha casa própria. Mas esse é um sonho, então a gente tem que saber lidar com essa pessoa, né? De repente, ela a vida toda passou tentando realizar o sonho da casa própria. Daí vamos avaliar novamente o perfil. E a consciência, né? Ela pode, se ela já está com o capital para essa casa própria, ela pode tanto investir esse dinheiro e ter um rendimento e pagar um aluguel na casa dos sonhos e não descapitalizar e ter ali liquidez, né? Ao invés dela comprar uma casa em um determinado momento, se ela precisar do dinheiro, sabe que não é fácil vender um imóvel. Então, tudo é a expectativa, o que ela busca. Se ela tem realmente o sonho de construir, de ter a sua casa própria, ela tem que trabalhar e ver a melhor opção, né, para não se endividar. E o planejar, né? Planejar para comprar à vista, de repente. Eu tenho um case muito interessante de uma cliente que ela planejou por 10 anos investindo, ela sabia exatamente o que eu falei, qual era o sonho e quanto tempo ela queria realizar. Ao final de 10 anos ela comprou à vista a casa dela. Que ela ficaria talvez 30 anos pagando se fosse parcelada, né? Ela só teve que esperar 10, né? 10 então anos. ela tem 20 anos de vantagem aí, se a gente para pra pensar, sem né? despesa alguma, morando na casa tranquila. Porque o que a gente sabe é que muitas vezes o financiamento de um carro, de uma casa, sai vezes 2, às vezes quase vezes 3, né? Exato. Agora, você está falando aí sobre a pessoa, sobre os sonhos, né? Uma coisa que eu percebo que falta muito pra gente, eu queria que você falasse sobre isso, Shirley, que talvez por a gente não ter educação financeira na escola desde cedo, eu sei que algumas escolas já começaram a implementar a educação financeira, mas nós somos de uma geração que não tinha praticamente educação financeira em casa, então a gente é uma educação que tem que se reeducar financeiramente o tempo inteiro. A impressão que eu tenho, e você deve ter muito mais do que eu, é que muita gente, diferente desse caso que você citou, não sabe o que quer. Você quer mesmo uma casa própria? Eu tenho sonho. Você tem esse sonho por quê? Porque você viu seus pais sempre sonhando em ter uma casa própria? Ou você é o tipo de pessoa que gosta cada hora de morar num lugar? Qual que é o seu perfil? O que é que você quer? Você quer comprar um carro zero pra quê? Ou tá bom pra você, de repente, um carro que não é zero já cumpre a função, às vezes você quase não anda de carro. Então, entender quem você é, porque você falou sobre analisar o perfil. Às vezes um profissional vai fazer isso, mas será que você sabe quem você é? Isso é importante, não é, Shirley? É importante. Nós temos o DNA financeiro, né? Nós temos que fazer um estudo na nossa geração, olhar para pais, para os avós, para os tios, né? Como que nós aprendemos sobre o dinheiro, né? O que eu estou repetindo? Quais são as verdades que eu trouxe lá de trás em relação ao dinheiro? E isso é o que constrói a nossa vida financeira. E quando eu faço uma anamnese de crenças, né, é nítido de encontrar o que ele trouxe lá de trás. E é muito interessante que você falou, meus pais tinham o sonho da casa própria. E eu trouxe o sonho da minha mãe. Eu demorei muito a descobrir que minha mãe sempre quis a casa própria, ela realizou, mas não a casa que ela gostaria, e eu trouxe isso comigo. Então, o meu maior sonho por muitos anos foi o sonho da casa própria. E é interessante porque queria que você falasse sobre isso pra gente, Shirley. Às vezes, a caminhada para conquistar uma coisa, ela não é uma caminhada fácil. E quando essa casa, por exemplo, dando exemplo da casa, ela tá quitada, você fala, eu nem sei porque que eu quis tanto isso. E muitas pessoas depois entendem. Eu conheço história de muita gente que começou a entender sobre dinheiro, sobre finanças, fez curso, tem um consultor ajudando. Depois que conquistou a casa própria, a primeira coisa que essa pessoa fez foi pôr à venda para investir o dinheiro e foi morar de aluguel. Por que isso acontece? Tem a ver com a consciência também? Tem a ver com a consciência e com o desejo, né? A mesma coisa com o sapato, né? Nós, mulheres, a gente adora comprar um sapato, mas o dia que você compra, você fica com um sorriso orelha a orelha porque comprou um sapato novo, mas no dia seguinte ele é comum para você. E a mesma sensação, ela realizou, ela quer outro sonho. Aquele ela já realizou, então a sensação, aquela motivação, pronto, já passou. E, Shirley, você tem uma coisa, você falou do sonho da casa própria, tem outra coisa que mexe muito com o brasileiro, que é o nome. O nome estar limpo é muito importante para o brasileiro, mas você citou um tópico, você citou um ponto que eu acho fundamental a gente trazer aqui, que é
a gente priorizar. Talvez nesse momento você não vai conseguir pagar todas as contas. Eu queria pagar tudo, mas você não vai conseguir pagar tudo agora. Talvez venha o 13º e eu já vou te perguntar se é uma boa ou não usar um pouquinho desse 13º para pagar a conta, mas priorizar, e a prioridade não vai ser igual para todo mundo também, né? Não é uma fórmula de bolo, né? Não tem uma receita pronta. É individual, é olhar para o seu perfil, não adianta, às vezes é um casal, eles querem olhar em conjunto, mas tem que ver se os dois têm o mesmo entendimento para saber. E isso que você comentou é forte, né? Ter o nome limpo, parece uma coisa de caráter, mas hoje a realidade nossa é outra, porque pensando na nossa sobrevivência, a primeira coisa que foi para depois é dívida com banco, cartão de crédito, cheque especial. Então isso vai ser a última coisa que nesse momento as pessoas vão negociar. Agora, como você falou, para muitos de nós, o que a gente tem que fazer é sobreviver. E lidando com a sobrevivência, precisa de internet porque está trabalhando em casa. Cuida disso, então paga a internet. Tem que pensar nisso também, né, Sheila? Tem que pensar, né? Pensar qual conforto que eu quero nesse momento, né? Já foi o momento de se reinventar ao máximo, né? Quem imaginava uma pandemia? Pensa uma pandemia sem internet, sem a comunicação, né? Seria... Então, fica mais difícil ainda, né? O momento é de preservar tudo isso. Shirley, para a gente finalizar, eu vou me preparar para dar um recadinho e eu queria que você falasse para nós a sua opinião sobre o que fazer com o 13º que deve cair agora nos próximos meses, por favor. Maravilha. Com o 13º, é importante que você use ou para você iniciar os seus investimentos, se até hoje você não pensou em investir, ou que faça aí a sua reserva estratégica. Porque quem tinha já uma reserva estratégica e entrou na pandemia com uma reserva tranquila, está passando bem pela pandemia, mas muitos não tinham essa consciência, não tinham essa reserva. Então, que o 13º seja aí o início da sua reserva estratégia ou o início do seu investimento e que você pense muito mais que direção você vai dar para esse dinheiro, porque ele é um dinheiro que está chegando para você no momento que você, com certeza, está pensando completamente diferente o que fazer com cada centavo. Então fica aqui a minha sugestão de olhar com muito carinho, com muito amor para esse dinheiro. Obrigada, Shirley. Muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. Obrigada pelos esclarecimentos. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram dela, @ShirleyFreitasoficial, passando para vocês. Obrigada, Shirley. Eu que Uma agradeço. ótima tarde. Tchau, Igualmente. tchau. Tchau, tchau.